Boa noite, amados. Esse é o primeiro vídeo que eu faço na minha vida, né? E espero que Deus me dê graça e me dê sabedoria para que tudo aquilo que Ele quer falar com a igreja, eu possa ser instrumento dele nessa noite e eu possa estar transmitindo para você nessa noite aquilo que Deus tem para o seu coração. A palavra de Deus diz que existe um tempo para todas as coisas. Para todas as coisas tem um tempo. Tem um tempo e tem um modo. A palavra de Deus também diz que o mal que existe na face da terra é que tudo acontece igualmente a todos, tanto ao ímpio quanto ao justo, ou seja, tanto aquele que tem fé quanto aquele que não tem fé. Mas também diz para a gente também lá em 1 Coríntios capítulo 2, que Deus nos deu, que é um Espírito, o Espírito Santo que habita em nós, que nos diferencia das pessoas que não são nascidas de novo. Então a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus que habita em você e que habita em mim, que esse Espírito nos faz discernir as coisas espirituais das coisas espirituais e nos faz discernir as coisas carnais das coisas carnais. O mundo que não conhece Jesus, o mundo que não recebeu a Jesus como seu Salvador, só tem o espírito natural. Então, ele só discerne as coisas naturalmente. Mas nós temos o privilégio de podermos estar discernindo esse tempo agora de uma forma espiritual. E eu tenho entendido que esse tempo é um tempo para crescimento espiritual da igreja. Nunca foi surpresa para ninguém que a palavra de Deus diz que Jesus Cristo ele vai voltar. Não sabemos qual é o tempo que vai levar para Jesus poder voltar, se agora, se amanhã, se depois da manhã, nós não sabemos. Mas o que nós sabemos é que esse tempo que nós estamos passando agora é um tempo que serve de alerta e pode servir de alerta e de reflexão, para que nós possamos estar refletindo nesse tempo, né, e pensando nas coisas que Deus tem dito para a gente através da sua palavra. Então é tempo da gente estar alerta, sempre alerta, na verdade, porque Jesus falou que nós não devemos ficarmos distraídos. E às vezes a sensação que a gente tem é que nós ficamos distraídos, nós nos ocupamos com muitas coisas e as coisas que realmente têm importância, as coisas que tratam conosco da vida eterna, elas ficam relegadas a segundo plano. Então nós aceitamos a Jesus, buscamos a Deus, né, vamos à igreja, fazemos tudo, né, segundo aquilo que nós entendemos que é certo, mas muitas vezes aquilo que nós entendemos que é certo não é certo, porque as coisas são certas quando elas são feitas segundo a vontade de Deus. E mesmo que nós façamos muito, nós não estamos fazendo praticamente nada daquilo que Deus espera que nós façamos. Jesus Cristo, quando ele morreu e ressuscitou, ele nos deu uma palavra dizendo que nós deveríamos ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Isso aí, por exemplo, é uma coisa que nós poderíamos estar fazendo e com certeza nós estamos fazendo muito pouco. Eu não posso dizer que você não está fazendo, eu não posso dizer que você não recebeu essa palavra no seu coração, não está cumprindo essa palavra, mas eu acredito que nós estamos fazendo muito pouco. Eu digo principalmente por mim, né? Eu tenho feito muito pouco porque eu posso fazer mais. Se eu posso fazer mais, eu creio também que você pode fazer mais também. Mas com tudo que está acontecendo no momento, amados, não é tempo da gente ficar aflito. Tem uma passagem também no livro de Neemias, né, que quando Judá foi levado cativo para a Babilônia e o povo que estava lá na Babilônia foram levados em várias etapas, primeira, segunda e terceira etapa. Eu creio que Neemias tenha chegado lá na primeira etapa, porque ele não viu o final, né, de Judá, como Judá ficou, como ficaram os muros e como ficou o templo. E quando ele estava cativo na Babilônia, ele recebeu um parente dele que trouxe para ele notícias, né, de Jerusalém, como é que estava Jerusalém. E aquilo entristeceu muito o coração de Neemias, né? Neemias ficou muito triste e ele começou a orar, começou a jejuar, começou a clamar a Deus perdão, começou a clamar a Deus misericórdia, e ele jejuou e orou durante 4 meses pelo menos, mas ao fim de 4 meses o semblante de Neemias ainda estava abatido.
E o rei a quem ele servia, que era o rei Artaxerxes, ele percebeu o semblante de Neemias abatido. E ele chama a atenção de Neemias. Fala: Neemias, por que você está com um semblante tão abatido, se você não está doente? E aquilo, acho que foi também uma chamada, né, de atenção a Neemias, porque ele não estava doente, mas o semblante dele estava abatido. Fisicamente ele estava saudável, mas emocionalmente ele estava enfermo, né? E nós hoje, como igreja, nós temos que tomar cuidado, amados, porque nós não estamos enfermos. Nós temos uma calamidade afetando o mundo, né? Afetando o nosso país, uma pandemia, mas nós não estamos doentes, nós estamos saudáveis. Então, amado, não é tempo da gente se abater, não é tempo da gente ficar prostrado como se nós estivéssemos doentes. A palavra de Deus diz também para a gente lá no livro de Neemias, capítulo 6, que quando Neemias recebe a autorização do rei para poder voltar para Jerusalém e reconstruir os muros de Jerusalém, se levantaram alguns opositores contra Neemias, né? Sanbalat, Tobias e Gesem. Esses três se levantaram para se opor contra Neemias. E eles começaram a criar notícias falsas, né? Fazer cartas abertas dizendo que Neemias tinha feito coisas que Neemias não fez. Para quê? Para poder jogar o rei contra Neemias, para poder jogar o povo contra Neemias, para que Neemias se sentisse atemorizado e desistisse da obra que Deus havia colocado nas mãos dele para ele poder fazer. E nós, como igreja, amados, nós não temos que nos sentirmos atemorizados com as notícias que nós temos recebido, né? Neemias, ele não se atemorizou com as notícias que ele recebeu, né? E nós, hoje, nós temos vivido como se tivéssemos doentes, ou como se nós estivéssemos já tendo sido atingidos pela pandemia, mas ela não nos atingiu, ela não atingiu você, ela não vai atingir você, ela não vai me atingir, porque Jesus Cristo disse o seguinte, amados, que ele tem toda a autoridade ele recebeu do Pai, e ele nos deu essa autoridade, para que nós pudéssemos repreender demônios, repreender enfermidades, para que nós pudéssemos impor as nossas mãos sobre os enfermos e sermos curados. A palavra de Deus diz que o amor dele que ele nos deu foi derramado em nossos corações, que esse amor que ele derramou em nossos corações, esse amor ele lança fora todo medo. Então é tempo de nós exercitarmos aquilo que nós já aprendemos com Cristo, de nós exercitarmos aquilo que a palavra de Deus nos garante por direito. Então não é tempo de nós nos sentirmos doentes, mas é tempo de nós nos sentirmos como aqueles que têm o poder e a autoridade para poder mudar essa situação nessa nação, para mudarmos essa situação no mundo. Neemias, antes de ser designado para ir para Jerusalém, para poder mudar a situação de Israel, que era uma situação de terra arrasada, né? Ele jejuou durante 4 meses e orou durante 4 meses, para só então, após esses 4 meses, o rei dar a ele permissão para que ele voltasse até Israel, até Judá, e pudesse reconstruir os muros de Jerusalém. Então, o papel que cabe para você, o papel que cabe para mim nesse momento é que nós continuemos jejuando e continuemos orando e, acima de tudo, crendo, porque a palavra de Deus diz que Deus ele concede graça, ele concede favor, ele concede bênção àqueles que têm fé, né? Aqueles que não têm fé, eles não conseguem coisa nenhuma. Tiago fala que aquele que pede duvidando, né, não receberá coisa alguma. Então nós precisamos orar, nós precisamos interceder, crendo que as nossas orações já foram ouvidas e que Deus responderá cada uma de nossas orações e que nós sairemos no final desse tempo que nós vivemos maiores e melhores do que nós entramos. Eu creio que quando Deus designou que nós estivéssemos na igreja orando pelo avivamento,
orando pelo crescimento espiritual, Deus já estava nos preparando para esse momento que nós estamos enfrentando agora. Nós não tínhamos nem noção que nós iríamos passar por esse momento, mas a nossa oração era de avivamento, era de crescimento e unidade. E eu, conforme coloquei ontem naquele áudio, eu tenho percebido que a nossa igreja ela tem se comportado de uma maneira maravilhosa, de uma maneira unida, de uma maneira madura, de uma maneira que ela não tem deixado transparecer tristeza, ela não tem deixado transparecer derrota, mas, acima de tudo, é uma igreja que tem se manifestado nesse grupo, né, no grupo que nós temos na igreja, tem se manifestado, tem se portado de uma maneira espetacular, de uma maneira manifestando sempre fé, otimismo e esperança. E é dessa maneira, amado, que nós precisamos continuar, porque batalha nenhuma se vence com desesperança, batalha nenhuma se vence com desânimo. Nós vemos aquela situação quando Davi ele vai até o acampamento dos judeus e tem do outro lado lá o gigante, o filisteu, desafiando o exército de Israel, e foram feitas algumas promessas. Davi recebeu aquela palavra no coração e ele procurou o rei, e a orientação de Davi para o rei foi: majestade Saul, não desanime o coração do povo, porque Davi sabia que o coração do povo desanimado é uma preparação para a derrota. Então, essa palavra que eu trago para você hoje é que você não deixe o seu coração se desanimar, que você anime o seu coração, que você busque em Deus, que você confie em Deus, porque aqueles que confiam em Deus são como os montes de Sião que não se abalam. Amém? E eu gostaria de estar orando por você. Feche seus olhos, vamos estar orando. Senhor Deus e Pai, eu quero colocar diante de Ti essa igreja, Senhor Deus, a ceia, colocar diante de Ti a vida dos meus irmãos. Eu invoco a Tua bênção sobre cada um deles, Pai. Pai, guarda a vida de cada um, que o Senhor possa fortalecer cada um dos meus irmãos, Senhor Deus. Eu louvo a Ti, Pai, porque o Senhor não faz nada, Papai, sem antes falar com os Seus profetas. Eu sei, Pai, que o Senhor, no meio da tormenta, o Senhor tem o seu caminho. E eu sei, Papai, que nesse momento que a gente vive nessa nação, no mundo, Papai, essa tormenta, eu sei que o Teu caminho já está pronto. E o Teu caminho, Papai, é um caminho bom, o Teu caminho é um caminho de esperança, porque a Tua palavra diz que Jesus é o nosso caminho, a verdade, a vida, e ninguém chega ao Senhor se não for por intermédio dEle. Que esse momento que nós estamos passando seja um momento de transformação, seja um momento, Papai, onde os corações se quebrantem e se preparem como terra pronta para receberem a semente da Tua salvação, Pai. Nos fortalece a Tua igreja, fortalece os meus irmãos, concede a eles graça e ousadia, Senhor Deus, para poder pregar o Evangelho. Que esse momento seja um tempo, Papai, que nós possamos estar refletindo na Tua salvação. É somente uma pandemia, Pai, poderia ser coisa pior, poderia ser a volta de Jesus hoje. E quem sabe, Papai, muitos não estariam prontos, quem sabe, Papai, muitos não estariam perdidos, Pai. Mas eu louvo a Ti, Papai, porque ainda não é a volta de Jesus. Nós ainda temos tempo de poder pregarmos o Teu Evangelho, Senhor Deus. Não sei quanto tempo temos, mas ainda temos tempo, porque estamos vivos, Pai. Porque a Tua palavra diz que para aquele que está morto não tem esperança, mas para aquele que está vivo, Papai, há esperança. Senhor Deus, que a Tua esperança possa estar, Papai, se alojando no coração de cada um dos meus irmãos, Senhor Deus, que nós possamos trazer à nossa memória tudo aquilo que nos dá esperança, que nós possamos trazer para o mundo, Senhor Deus, a salvação em Jesus Cristo, porque essa é a verdadeira esperança, Pai. Concede graça aos Teus filhos, anima o coração de cada um e fortalece em nome de Jesus. Amém.